à justiça para pagar a pensão alimentícia, isso não deve ser enquadrado como dolo, como coação, como nada, porque ela só está avisando para ele que vai exercer o direito dela. Exatamente. Então, aí eu coloquei exatamente a última questão, que era exatamente o direito dela. Aí deu como errada a pergunta. Precisa ver essa atividade do ABA? É. Precisa ver, porque tem muitas atividades aí que a resposta a resposta deles não condiz com a realidade. Tem muito erro nesses sistemas aí. Ah, que ótimo. Você já me deixou mais tranquilo agora. Obrigado. Então eu percebi também, porque teve umas que eu respondi e depois eu entrei nas aulas anteriores e mesmo assim deu errado e estava certinho a resposta do que eu respondi e deu errado no AVA. Mas acontece muito isso, das tem muitas respostas que eu mesmo discordo. Então precisa. Agora mesmo a gente vai fazer aula e eu vou passar um questionário, e esse questionário vem do material do AVA. E tem uma questão aqui que eu estou trazendo como resposta que está lá, mas eu particularmente discordo. Diante disso, acho que eu tirei 10. E aí, todo mundo fez a prova? Não, nem todo mundo. Eu ainda não fiz. Professor, eu cheguei agora do trabalho e não consegui fazer a prova. Vou fazer depois da aula, né? A sua prova também vai até quarta-feira, professor? Vai, até quarta-feira. Eu fiz já. Foi bem? 8,67. Tá bom, né? Foi 67. Foi ótimo, só que isso aí eu ainda vou converter, porque, se não me engano, vale 2.000 ou 1.500. É 1.000 pontos, né? Prova. Bom, pessoal, na verdade, hoje nem teríamos aula, né? Já tinha sido passado que não teríamos aula, e aí, aos 45 do segundo tempo, passaram para nós que teria aula até o intervalo. Então, eu vou passar para vocês, terminar a aula da semana passada, onde nós iríamos falar sobre empresas, pessoas jurídicas, para a gente concluir esse tema. Tranquilo? Tudo bem. Sim. Professor, só uma dúvida. Com relação a esses exercícios pós-aula, eles não auxiliam para a nota final? Exercício pós-aula? Sim, estes que a gente realiza, né, depois das aulas, para ver se a gente assimilou alguma coisa, eles não participam na nota final? Não, esse aqui está no pós-aula do AVA, sim, são como atividade, na matéria de vocês, são atividades, acho que é chamada transversais. Aqui tem outra matéria que é do professor que nós mesmos colocamos, não, essa aí é só para efeito de aprimoramento mesmo. Mas a de vocês é híbrida, né? Então, vocês acessam o sistema e fazem lá as atividades que entram como as transversais, sim. Sim, E aí não vai é que contar. eu fiquei preocupado com essa questão dela, às vezes, da divergência nas respostas, porque como tem alguns gráficos lá que mensuram
o nosso desempenho e quanto a gente precisa para passar de ano, se continuar com, se caso fosse um exercício de que fosse participar, isso seria um problema, né? Porque Não, mas você nós pode fazer você pode fazer um requerimento para a instituição, discutindo a questão, né? Até na própria ordem, concurso, tem questões que vem errada a correção e por isso que tem os requerimentos de questionamento. E tem a opção lá depois, quando você faz o exercício, na parte de revisão, que você pode questionar a pessoa sobre esse exercício. Uhum. Sim, imagino que deva sim dar essa possibilidade. Eu não conheço esse ambiente de vocês, né? Porque o ambiente que eu acesso é o ambiente do professor. Então, quem tem mais subsídio para falar sobre isso com vocês é o próprio Francisco, que ele acompanha, né? Mas imagino que a questão deva haver uma possibilidade de se contestar, sim, porque senão você vai ser prejudicado e não pode, né? Exatamente. Obrigado, professor. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Conceito de pessoa jurídica, natureza jurídica e requisitos para a Constituição? Sim. Todo mundo, Sim. Sim, ok. Tudo Sim, certo. ok. todo mundo sabe o que é uma pessoa jurídica? Sim. De uma empresa, né? Uma empresa? Sim. Quando você tem uma empresa, você é jurídico. Quando Sim. você não tem, você é físico. Uhum. Então vamos lá. Pessoa jurídica, Código Civil, está lá no capítulo 1 das disposições gerais. Vamos falar das associações e das fundações. Conceito de pessoa jurídica, agrupamento de pessoas naturais e capital para um fim comum, tornando-se sujeito a direitos e obrigações em seu nome. Então, quando ele fala aqui, quando ele traz esse conceito, né, ainda que um pouco ultrapassado, esse conceito de pessoa jurídica, ao passo que hoje você já tem a possibilidade de ter pessoa jurídica sem grupamento de pessoas naturais, apenas com uma pessoa, tá? Mas quando ele fala grupamento, ele está dizendo que é uma associação entre pessoas com fim comum, né? E aí que se sujeita a direitos e obrigações em seu nome, tá? Em seu nome da pessoa jurídica, porque esse agrupamento de pessoas, ou mesmo essa pessoa que resolve constituir uma pessoa jurídica, tá? Investe capitais, tem objetivos comuns, torna-se sujeita a direitos e obrigações no seu nome, no seu próprio nome, no seu nome da empresa, ela passa a ter vida própria, né? Distinta da pessoa física. Então, ela é uma reunião de pessoas e bens que empreendem esforços em busca de fins comuns, podendo ser sujeito de direito e deveres na ordem civil, né? Então, quando ele fala reunião de pessoas e bens, significa que é a junção de pessoas e bens, porque hoje, quer queira, quer não, quando você vai montar uma empresa, você tem um capital que você investe nessa empresa, né? Então, aí, daí a reunião de pessoas e bens, que são os bens que você empreende para buscar esse fim comum, que é de constituir a empresa, que é de circular bens e serviços, tá? Então, quando a gente traz o conceito de pessoas jurídicas, primeiro a gente pensa em reunião de pessoas, tá? Hoje a gente pensa em reunião de pessoas ou não, tá? Por que não? Antigamente, pessoal, antes, e aí a gente traz muitas das vezes o material acaba se ultrapassando, tá? Mas antigamente, para se constituir uma empresa, tá? Precisava que uma empresa que tenha a natureza jurídica, tá? Precisava de no mínimo duas pessoas. O Código Civil trazia que a pessoa jurídica é o agrupamento de duas ou mais pessoas. Então, por isso, trazia como reunião de pessoas. Ocorre que
5, 10 anos atrás, agora não me recordo, mas a gente vai passar essa lei, a gente vai se recordar, houve a instituição da Eireli, tá? Que a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que nada mais é do que uma única pessoa constituindo uma empresa com natureza jurídica, na qual os seus bens não se misturam com o seu constituinte, com aquele que constituiu a empresa. Isso é uma forma de fazer com que uma única pessoa consiga abrir uma empresa sem botar em risco o seu patrimônio diante dos negócios ou do resultado dos negócios dessa empresa. Tá? Antigamente, o que as pessoas faziam para blindar o patrimônio? Colocava sempre lá 1%, 5% de uma pessoa laranja, só para poder conseguir constituir uma sociedade de natureza jurídica. Tá? Se não conseguisse, teria que fazer a chamada, antigamente chamava firma individual, que hoje é empresário, que nada mais é do que uma constituição de uma pessoa jurídica com uma única pessoa. Ocorre que, ainda que seja uma pessoa jurídica, ela não tem natureza jurídica, porque a sua natureza se mistura, jurídica com física, é a chamada pessoa física equiparada à jurídica. Então, ela traz traços da pessoa jurídica, mas não tem natureza de pessoa jurídica, né? Ou seja, traços da pessoa jurídica porque ela tem um CNPJ, ela tem uma inscrição própria, né? Ela vai ter uma contabilidade diferente da do seu dono, tá? Mas ela não tem natureza jurídica a partir do momento que o seu patrimônio se mistura com o do seu constituinte, tá? Então, a antiga firma individual, que hoje é empresário, né, bem como as MEIs também, são pessoas físicas equiparadas a jurídica, ou seja, não tem blindagem ao patrimônio daquele que constituiu essa empresa. Então, o que acontece? Vamos supor que uma pessoa, uma única pessoa, constituiu uma empresa como empresário, antiga firma individual, tá? E aí essa empresa ela começa a cair no mercado, vai dever para banco, vai dever para o governo, vai dever para meio mundo aí. O que acontece? Essas pessoas, quando vai nessa empresa e essa empresa não tem condição de sanar, de honrar com aquele passivo, tá? Essas pessoas podem diretamente acionar o titular pessoa física. Então, se o cara tem uma casa, ele vai responder com essa casa. Se o cara tem um carro, ele vai responder com esse carro. Se o cara tem saldo na conta corrente, ele vai responder com esse saldo. Se o cara tem saldo na conta poupança, respeitado o limite de 40 salários mínimos, acima disso, ele também vai responder. Então, os bens da pessoa respondem diretamente, se mistura com o patrimônio da empresa e vice-versa, né? Se a pessoa física também ficar devendo, a pessoa jurídica tem condição também e pode ser acionada também para arcar com esse débito dessa pessoa física, tá? Para escapar disso, o que as pessoas faziam? Iam lá, pegavam laranja qualquer lá e colocava com 1% só para caracterizar a pessoa jurídica de natureza jurídica, blindando assim seu patrimônio, né? Ocorre que isso começou a trazer muito problema, né? Muito problema do ponto de vista jurídico, muito problema do ponto de vista judicial, né? Muitos funcionários que aí os empregadores, ele matava 2 coelhos com uma paulada só, pegava um funcionário dele qualquer, colocava 1%, além dele blindar o patrimônio dele, né, ele ainda, colocando esse funcionário com 1%, ele dava prolabore, aí não tinha INSS, não tinha fundo de garantia, não tinha, quer dizer, acabava ainda economizando com o salário desse funcionário. Ocorre que muitas dessas situações acabaram entrando com ação na Justiça do Trabalho e ganhando, porque ficou ali caracterizado o vínculo empregatício e ficou caracterizado que a participação dele na empresa não tinha como finalidade circular bens e serviços, mas simplesmente compor o quadro para desvirtuar, fraudar as questões de natureza da empresa, bem como também fraudar as questões trabalhistas, como a FGTS, como os encargos trabalhistas que a empresa deveria trazer nesse caso, tá? Então,
o conceito de pessoa jurídica, anteriormente à EIRELI, tá? E anteriormente à Lei da Liberdade Econômica, que trouxe uma mudança no Código Civil, que é onde dizia que a constituição da empresa se dará através de 2 ou mais pessoas, né? Hoje é através de 1 ou mais pessoas, porque a Lei da Liberdade Econômica trazida pelo governo Bolsonaro, aí em novembro de 2019, trouxe essa alteração, possibilitando. E por que ansiava-se por essa mudança? Porque a EIRELI tinha uma particularidade que era para se constituir e integralizar 100 vezes o salário mínimo como capital social. Então, qualquer um que quisesse abrir uma EIRELI tinha que fazer essa integralização de 100 vezes o salário mínimo, tá? Então, com a Lei da Liberdade Econômica, possibilitou-se a abertura da chamada sociedade individual, tá? Ou unipessoal, tá? Na qual uma única pessoa, hoje sim, pode abrir uma empresa de natureza jurídica, conforme o Código Civil, na qual aí não vai se misturar seu patrimônio com o da empresa. Então, dentro desse conceito, a reunião de pessoas jurídicas, ou ainda uma única pessoa jurídica, né, com finalidade comum quando tem a reunião, ou com uma finalidade comercial, uma única pessoa, ou empresarial, tá, que se reveste de personalidade e capacidade jurídica própria. Tá? Então, sempre que houver essa união de pessoas, ou mesmo que uma pessoa resolva constituir uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela se reveste de personalidade e capacidade jurídica própria, né? Distinta do seu criador, tá? E essa personalidade jurídica, tá? Ela tem como principal característica que tem personalidade diversa das dos seus indivíduos, né, dos indivíduos que as compõem, tá? Ou seja, a principal característica da pessoa jurídica é que atua na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que a compõem. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a nota distintiva aí vai repousar na distinção entre o seu patrimônio, né, da pessoa jurídica e de seus instituidores, tá? Daqueles que constituíram, daqueles que montaram essa empresa, não se confundindo a condição jurídica autonomamente conferida àquelas entidades com os seus criadores. Então, não se mistura o patrimônio de um com o outro, quando você tem a constituição da personalidade da pessoa jurídica dentro dos requisitos trazidos pela lei, tá? Então, em vista disso, não pode, em regra, ser penhorado bens dos sócios por dívida da sociedade. Por quê? Porque a empresa ela tem vida própria. Tendo vida própria, o sócio ou aqueles que constituíram não pode responder com o seu patrimônio por dívidas da empresa, tá? Claro que existe uma exceção a essa regra, existe. A gente já vai falar. O princípio da entidade é um princípio contábil que ratifica essa questão do patrimônio. O princípio da entidade, ele fala o seguinte: reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A necessidade de diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou uma instituição de qualquer natureza ou finalidade com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nessa acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Então, esse princípio da entidade contábil, que vem ratificar essa separação do patrimônio da pessoa física com pessoa jurídica, pessoal, ele é um princípio na qual, obrigatoriamente, a contabilidade das empresas não pode se misturar. Tudo tranquilo aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Posso fazer uma pergunta, doutor? Ou professor, desculpa. Diga. O caso do quem tem
empresa aberta, a Eireli e aquela MEI, né? Ele entra nesse conceito aqui, professor? A Eireli, sim, a Eireli, ela, é como eu acabei de falar, a Eireli, ela foi criada exatamente como possibilidade de se abrir com uma única pessoa, tendo a proteção, a blindagem patrimonial. MEI não. A MEI já não MEI, entra. a MEI não, a MEI é uma pessoa física equiparada à jurídica. Ela se mistura o tanto que ela não tem obrigatoriedade de contabilidade e de algumas obrigações, tá? Agora, mesmo a Eireli tem que tomar cuidado, porque muita gente abre a Eireli e acha que está protegendo o patrimônio e não está, se não integralizar 100 vezes o salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.100, então teria que 110 mil colocar na conta da empresa, né, para poder ter a resguardada aí essa proteção, tá? Ocorre que muita gente acaba abrindo e aí por falta de orientação não faz a integralização e acha que está protegido. E não está, porque um dos requisitos para a abertura da Eireli é a integralização 100 vezes o salário mínimo. Obrigado, professor. Então, pessoal, esse princípio da entidade contábil, ele vem de encontro a essa questão da blindagem patrimonial, da não confusão entre patrimônio de empresas e dos sócios, a partir do momento que, obrigatoriamente, numa escrituração contábil, você não pode contabilizar contas do dono da empresa pela empresa e vice-versa. Por quê? Isso traz confusão patrimonial, e a confusão patrimonial é uma das formas de despersonificação da personalidade jurídica, tá? Ou seja, a Eireli, quando não integralizado 100 vezes o salário mínimo, é forma de despersonificação da personalidade jurídica, ok? Assim como a confusão patrimonial também é meio de despersonificação da personalidade jurídica. Então, por mais que você tenha uma sociedade com 2, 3, 4, 10, 100 pessoas, tá? E na qual fica blindado o patrimônio de cada um dos sócios em detrimento da operação da empresa, tá? Mas se numa eventual ação numa auditoria, numa perícia contábil, chegasse à conclusão de que houve ali confusão patrimonial, ou seja, a empresa está pagando conta dos sócios e vice-versa, tá? Nessa condição, pode perder a personalidade jurídica, porque acabou ali por uma inobservância da contabilidade da empresa com relação ao princípio da entidade, misturando os patrimônios. A partir do momento que se mistura o patrimônio, se perde a personalidade jurídica, tá? Patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil do patrimônio autônomo não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômico contábil, tá? Então, isso é o princípio da entidade, que é um princípio contábil, que só vem aqui ratificar a questão da personalidade jurídica, tá? A natureza jurídica, pessoal, ela vem desenvolvida através de duas teorias, tá? Sendo ela uma teoria negativista, outra teoria afirmativista, tá? O que quer dizer isso? São duas correntes que defendem a natureza jurídica, tá? Uma através essa palavra está muito em moda hoje, né? Muito usado hoje quanto o presidente, né? Uma através do negativismo e outra através do afirmativismo, né? Então, o que quer dizer? São duas teorias que na negativista, né, se negam, né, os doutrinadores que defendem a teoria negativista negam a existência de pessoa jurídica. Para eles não existe pessoa jurídica, né? Não acredita que um grupo de pessoas possam ter personalidade própria, né? Eles não aceitam o fato de se juntar 2, 3 pessoas ou até mesmo uma pessoa hoje em dia, né? E lá se revestir de uma natureza jurídica e conseguir se separar dos seus titulares, né? Para eles é como a Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, uma só
pessoa, né? Então, eles não conseguem separar a Pai, Filho, Espírito Santo. Eles não conseguem separar empresa, natureza jurídica, do titular, que é a pessoa física. Para eles, não existe. Então, por isso que chama-se teoria negativista, tá? Porque eles defendem que qualquer união de pessoas são pessoas naturais que com o fim de explorar algo, tá? Mas com a mesma natureza desses que as instituíram, tá? E a afirmativista explica que um grupo de indivíduos que se juntam passam a compor um corpo próprio, né? É mais ou menos como o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, ele não é uma federação. Uma federação não é uma reunião de entes, né, no caso do Estado brasileiro, que se juntaram e formaram o Estado Brasil. Sim. Sim. Então se defende o afirmativismo que um grupo de indivíduos se junta e a partir do momento que se juntaram passaram a compor um corpo próprio, sendo reconhecido pelo Estado através dos seus atos, deixando de lado a ação de cada um desses indivíduos, mas avaliando como um todo, né? Então eles entendem sim que um grupo de pessoas podem se juntar e formar, dar corpo, né, a uma entidade com natureza distinta da natureza dos seus instituidores, tá? E essa teoria afirmativista, tá? Ela ainda se divide aqui em teoria da ficção, tá? Essa teoria, ela vem lá do século XVIII, defendido por Savigny, que é até interessante, depois se puderem, né, buscar esse autor, tá? Apenas pessoas natural têm personalidade, tá? A pessoa jurídica é uma criação artificial, né? Tem apenas relações patrimoniais. Então, nessa teoria, ainda que é afirmativista, tá? Mas essa subclassificação dessa teoria afirmativista, essa teoria da ficção, ele defende que a pessoa jurídica, sim, né? A pessoa jurídica existe, mas como uma ficção, né? Que uma criação artificial e que busca ali apenas se colocar com relação ao patrimônio, ok? Existe outra teoria dentro da teoria afirmativista que chamamos de a teoria da realidade, tá? Essa Hawley que defende, tá? A doutrina da instituição, pessoas formam institutos para fins sociais e adquirem personalidade moral e jurídica, tá? Então, essa teoria da realidade, que está inclusive mais próximo da nossa realidade hoje, ainda vai se dividir ainda aqui a teoria da ficção vai se dividir em ficção legal e ficção doutrinária, e a teoria da realidade ela vai vai se dividir ainda em realidade objetiva, a realidade jurídica, realidade técnica, tá? Então, notem que a teoria da natureza jurídica, ela se parte em negativista e afirmativista, tá? A afirmativista, ela vai se dividir em teoria da ficção e teoria da realidade. Teoria da ficção, ela ainda se divide em ficção legal e ficção doutrinária, e a teoria da realidade vai se dividir em realidade objetiva, realidade jurídica e realidade técnica, que é a realidade técnica que nos interessa para os nossos dias, tá? Então, o que acontece? A teoria da ficção, quando ela traz a ficção legal, ela considera a pessoa jurídica como uma criação artificial da lei para o exercício dos direitos patrimoniais, ou seja, uma abstração, tá? Então, a teoria da ficção, ela é afirmativista, ela considera a natureza jurídica mais como uma ficção, e a ficção legal por ser uma ficção criada da lei, né? Uma ficção trazida por uma determinada lei para o exercício ou para os exercícios dos direitos patrimoniais, tá? E a ficção doutrinária considera em sua existência como um ente intelectual, né? A ficção doutrinária é defendida
por doutrinadores, na qual considera sua existência como um ente do ponto de vista apenas intelectual, ok? E aí, a teoria da realidade, ela vai se dividir em realidade objetiva, tá? Nessa realidade objetiva, ela assinala que a pessoa jurídica é uma realidade sociológica, pois nasce da preponderância das forças sociais que dão vida à organização distinta das pessoas que dela fazem parte, tá? A realidade jurídica, ela enfatiza a afeição sociológica, mas não parte da análise da vontade humana, e sim das relações sociais que as personificam pelo seu serviço ou ofício que oferecem. E a realidade técnica entende que a personificação da pessoa jurídica é recurso de ordem técnica. A personalidade é um atributo reconhecido pelo Estado, porque observa as regras por elas determinadas para a sua existência. Por isso que a realidade técnica é aquela realidade hoje que mais se adequa aos nossos dias, tá? Que entende a personificação da pessoa jurídica como recurso de ordem técnica, tá? Essa personalidade é um atributo reconhecida pelo Estado, e o Estado reconhece a pessoa jurídica com atributo de natureza jurídica, né? E observa as regras por elas determinadas, ou seja, toda pessoa jurídica está debaixo das leis instituídas pelo Estado para sua vivência, tá? Ou para sua existência. Essa realidade técnica, né, defendida por Captain Pauling, tá? Ela diz que personalidade jurídica é atributo concedido pelo Estado a um grupo de pessoas ou bens que possuem objetivos comuns e que cumpram requisitos exigidos pela lei. A lei concede personalidade jurídica ao grupo distinto da personalidade individual de seus membros. Assim, as pessoas jurídicas são reais, porém baseadas em atributos técnicos. Então, o que é defendido aqui por Pauling? Tá? Que a personalidade jurídica, tá? Dentro da realidade técnica, ela é um tributo concedido pelo Estado, tá? Essa personalidade jurídica é o Estado que dá, tá? Para aqueles que constituem essa associação de pessoas, né? E possuem objetivos comuns que cumpram requisitos exigidos pela lei, tá? Então, a realidade técnica traz a pessoa jurídica como uma associação, um grupo de pessoas com personalidade jurídica que têm objetivos comuns e cumpram requisitos da lei, ok? A lei concede personalidade jurídica a esse grupo, distinto da personalidade individual de seus membros, ou seja, a lei separa a personalidade jurídica da pessoa jurídica da personalidade dos seus indivíduos, tá? Então, assim, as pessoas jurídicas são reais, tá? Porém, baseadas em atributos técnicos, né? Diferente das pessoas naturais. Essa personalidade, pessoal, que trazido aí reconhecido aí pelo Estado nas pessoas jurídicas, ela vem com base no próprio Código Civil, que fala o seguinte, o artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Olha o que fala o artigo 1º, toda pessoa é capaz. Tá? Quando ele está falando toda pessoa, ele não está fazendo distinção de pessoa natural ou de pessoa jurídica. Né? O próprio Código Civil ele já traz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres, ou seja, a pessoa jurídica, nesse momento, ela também se reveste dessa personalidade e é capaz também de direitos e deveres. Tá? Notem que o próprio Código Civil não traz que as pessoas naturais é capaz de direitos e deveres, não, toda a pessoa. Tá? E o artigo 52 do Código Civil, ele fala, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, tá? Então, a mesma proteção de personalidade que nós estudamos lá na aula passada, dado às pessoas naturais, as pessoas jurídicas também têm. E, salvo engano, no momento nós falamos dessa proteção da pessoa jurídica com relação, inclusive, à própria marcas de patente, atividade, a pessoa jurídica ela tem essa proteção, né? Tanto que hoje em dia as pessoas jurídicas, inclusive, já podem entrar com a ação na justiça por dano moral. Olha só,
A gente pensa em moral, a gente pensa em pessoa natural. E hoje as pessoas jurídicas já é reconhecido esse direito de requerer uma indenização por dano moral a partir do momento que a moral dessa empresa ela foi atingida no mercado. A constituição da pessoa jurídica ela vai se dar como? Ela vai seguir alguns requisitos, tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Vocês conseguiram pegar a questão da pessoa jurídica aí? Sim. Já está todo mundo sabendo constituir uma empresa? Aí é muito, né, professor? Eu consigo, hein? Você é contadora? Não, professor, esqueceu que eu já trabalhei com isso? É a Ellen. A Ellen. Isso aí. Então vamos lá, os requisitos para a constituição de uma pessoa jurídica, tá? Primeiro requisito para a constituição de uma pessoa jurídica é a vontade humana criadora. Ou seja, o primeiro passo, né, para se querer criar uma pessoa jurídica é a vontade humana criadora, a vontade das pessoas de criarem essa pessoa jurídica, tá? Então, o ato de constituir, de dar forma, né, essa predisposição de montar, né, uma pessoa jurídica é a vontade humana criadora, e é o primeiro requisito que se deve ter. Tá? Segundo requisito, a licitude do objeto, tá? Você pode montar uma empresa para vender drogas? Não. Pode, né? Ainda não. Pode, mas não vai ser reconhecido, né? Como natureza jurídica, né? Porque o seu objeto é ilícito, né? Então, muitas das vezes as pessoas constituem uma empresa com determinado objeto, né? E perde essa finalidade e usa a empresa para outros fins, né? Então, você acaba conseguindo constituir, mas ela não tem a licitude, né, do objeto, então ela acaba não sendo, tendo ausência desse requisito, tá? Então, assim, na verdade, é claro, não pode, né? A lei não traz previsão de se constituir empresa para a operação de um objeto ilícito, tá? Porém, uma vez aberto e praticando a sua atividade com esse objeto ilícito, ela vai se descaracterizar, ela não vai ser reconhecida como uma pessoa jurídica, tá? Laís, você perdeu alguma parte? Laís? Aqui professor, tô tirando foto, tentando acompanhar, porque você fala bem rápido. Mas aí vocês podem pedir para parar, gente. Pede para voltar, eu volto, não tem problema. É que vocês não falam nada, eu vou embora. Mas pode pedir para parar, pede para voltar, e se quiser tirar foto, tá bom? Tá bom, professor. Tá? De qualquer forma, na próxima aula, a gente vai rever ela, tá? Como hoje é só meio período, né? Então, eu trouxe aqui mesmo para a gente dar uma introdução. É um tema fácil, gostoso até de se ver, mas a gente precisa ratificar ela na próxima aula, tá? Pode ficar tranquilo. Mas, pessoal, qualquer dúvida, se tiver indo rápido, tá? Vocês parem aí, pede para voltar, questione, fica à vontade, tá? De fato, tá bastante rápido, professor. Tá parecendo que tá narrando futebol. Sério? Verdade. Tá bom, vou tentar ir mais devagar. Mas se tiver dúvida, se não conseguir pegar, avisa, tá bom? Obrigada. Então, olha só, pessoal, o segundo requisito é essa licitude do objeto e ainda tem como outro requisito observância da legalidade, ou seja, tem que se observar a lei, tá? O ato constitutivo informa da lei, os procedimentos legais.
né, para que se constitua uma pessoa jurídica, tá? Essa observância da legalidade, ela, junto com a observância da lei, do ato constitutivo, é onde nasce a Constituição, que é o chamado contrato social, que é o ato constitutivo da pessoa jurídica. Até que é como se fosse a certidão da pessoa jurídica, é aquilo que vai dar vida a essa pessoa jurídica, tá? E ainda do ato constitutivo, tá? Nós temos aqui, aí é onde a Ellen gosta, que é o registro desse ato, tá? Constitutivo. E o registro, ele pode se dar de várias maneiras, tá? Então, o ato constitutivo indica o começo de uma existência legal através de um contrato social. Por isso que é como se fosse uma certidão de nascimento, né? O ato constitutivo é que indica ali a data do início das atividades, quem são as pessoas que estão constituindo essa atividade, o capital que se vai investir nessa atividade, né? O KNAI da empresa. Oi? O KNAI, né? Os KNAIs da empresa, né? Que é o Código Nacional das Atividades. Então, esse ato constitutivo, que é esse contrato social, que é a certidão de nascimento da empresa, e ali vai constar tudo que interessa, tudo que a empresa vai exercer nesse mundo jurídico, tá? Então, essa existência legal ela vai se dar tanto através de um contrato ou estatuto, conforme o tipo da pessoa jurídica que se pretende criar, e da observância dos requisitos da validade do negócio jurídico, tá? Conforme o artigo 104. Artigo 104 que fala da validade dos negócios jurídicos, nós já vimos algumas coisas, e na hora que entrar depois na segundo bimestre aí, nós vamos entrar em negócio jurídico e a gente vai explorar mais o artigo 104, tá? Então, esse contrato social, conforme o próprio artigo 45 do Código Civil, ele fala como essa existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo nos respectivos registros, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar esse ato constitutivo, tá? Então, esse registro de ato constitutivo, né, do contrato social de uma sociedade empresária, ele deve ser realizada numa junta comercial e os demais pessoas jurídicas de direito privado no cartório civil de registro civil das pessoas jurídicas, tá? Então, as entidades que têm natureza empresária, junta comercial, as que têm natureza científica, intelectual, cartório de registro civil, tá? São as chamadas sociedades simples, né? Que antigamente era sociedade de serviço, né? Houve alteração com o passar do tempo, tá? Mas a sociedade... Oi? Dê um exemplo dessas duas, por favor. De duas, não entendi. A da junta comercial e sociedade do empresária, sociedade empresária da junta comercial são as sociedades que se constituem para explorar a atividade empresária, tá? Atividade empresária é a atividade na qual, através de mão de obra, você vai produzir, você vai comercializar, você vai vender, você vai prestar serviço, tá? Sempre através da exploração empresarial, tá? E as registradas em cartório são aquelas atividades intelectuais, na qual as próprias pessoas desenvolvem esse trabalho. É o caso de advogados, sociedade de advogados, sociedade de médicos, tá? Advogado a gente deixa fora porque ela tem registro próprio, tá? Mas sociedade de médicos, sociedade de contadores que vão prestar serviço sem a exploração de mão de obra de terceiro, tá? Então, a sociedade empresária é a junta comercial, sociedade intelectual, são as sociedades simples, registro civil das pessoas jurídicas, tá? Tranquilo? Sim, muito bem, muito bom, obrigado. O advogado, caso queira se associar quando iniciar suas atividades, pode ter uma sociedade considerada simples.
e deve registrá-la na OAB. Então, a sociedade de advogados, tá? Ela tem a mesma natureza que a sociedade de médicos, que a sociedade de contadores, dessas atividades intelectual. Ocorre que a sociedade de advogado, ela não se registra na junta comercial e não se registra no cartório, ela se registra na própria OAB. Tá? Então, conforme o estatuto da OAB, os artigos 15 e 16, parágrafo 3º, tá? Ela traz os procedimentos de registro. Então, você registra ela na OAB, tá? E aí, após a chancela da OAB desse registro, né, desse ato constitutivo da Sociedade de Advogados, aí sim você manda para a Receita Federal para tirar o CNPJ, tá? E depois os devidos registros na Prefeitura e nos demais órgãos, tá? Então, ocorre que a Constituição de Sociedade de Advogados, ela tem especificamente o seu órgão de registro. Muitas OABs hoje já têm convênio com a própria Receita Federal, onde você registra da entrada lá, assim como na junta comercial, que hoje você dá entrada no contrato social e também alguns cartórios de registro civil, você dá entrada no contrato social e já sai de lá com o CNPJ, a própria OAB já tem também alguns convênios que já possibilita sair com o CNPJ. Vai depender muito da localização, tá? Mas o importante é vocês saberem que o registro de ato constitutivo, ele vai se dar nos devidos órgãos de acordo com a sua natureza jurídica, tá? O registro de cada sociedade em seu órgão competente tem natureza constitutiva e serve de prova para a obtenção de sua personalidade e capacidade jurídica, tá? Então, notem, pessoal, que a pessoa, quando nasce, ela nasce revestida de capacidade, né? Mas é aquela capacidade de direito, ok? E aí, ela se reveste da personalidade. Ela vai buscar a capacidade plena quando ela consegue atingir, exercer atos da vida civil, tá? A pessoa jurídica, a partir do momento que ela se registrou nesses órgãos, aí ela adquire a sua capacidade, a sua personalidade jurídica, tá? Então, a partir do momento que ela teve reconhecida a sua existência, que é exatamente a data do registro nesses órgãos. Tanto que a própria CNPJ, quando sai, ele sai com base na data de registro nesses órgãos. Então, você pode fazer um contrato social e colocar a atividade lá 1º de janeiro, só que você registrou esse ato para o órgão no dia 10 de fevereiro. E é no dia 10 de fevereiro que eles registraram. Então, é a partir do dia 10 de fevereiro que ela se reveste de personalidade e capacidade jurídica. É a partir dessa data que vai sair o CNPJ. É a partir dessa data que ela vai estar inserida no mundo civil, tá? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Então, ainda o registro do ato constitutivo, o artigo 46, o registro declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo, a duração e o fundo social, quando houver, o nome, a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores, o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, a empresa, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, ou seja, se permite alterar a administração, e se o caso for, de que modo vai se dar, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, tá? Se as condições de extinção da pessoa jurídica, o destino do seu patrimônio nesse caso, tá? Então, a partir do momento que se encerra, você já tem que prever como vai se dar a destinação do patrimônio no caso de extinção dessa pessoa jurídica, tá? A dissolução ou cassação da pessoa jurídica, ela traz lá no artigo 51, tá? Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para fins de liquidação, até que se conclua. Então, o que ela está fazendo? O que traz aqui o artigo 51, pessoal? No caso em que a empresa ela se dissolver, tá? Então, no caso de dissolução da pessoa jurídica, a empresa se dissolveu,
ou a partir do momento, ou quando ela tenha cassado a sua autorização de funcionamento, tá? Agora mesmo na pandemia, algumas empresas foram cassadas por desrespeitar a norma do distanciamento, do fechamento, né, e por aí afora, tá? Porém, ela subsistirá para o fim de liquidação até que esta se conclua, tá? Então, ainda que você dissolva a sociedade, a pessoa jurídica, né, ou ainda que ela venha sofrer uma cassação, ela vai subsistir para fins de liquidação, ou seja, o conjunto seu de patrimônio, ela deve ficar ali protegido para que se conclua essa liquidação, tá? Então, seja no caso de falência, seja no caso de uma recuperação, tá? Para uma recuperação, então tem que ser preservado o patrimônio dessa empresa como pessoa jurídica. Facear no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução, ou seja, se a empresa foi aberta aqui, registrada aqui no cartório de Taboão da Serra, tá? É aqui no cartório de Taboão da Serra que você vai poder registrar a dissolução dessa empresa. Parágrafo 2º, as disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, estende a todas as pessoas jurídicas de direito privado, encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição das pessoas jurídicas, ou seja, encerrou a liquidação, deu toda a destinação ao patrimônio, né, pagou as dívidas que tinha que se pagar, vai se fazer o encerramento, o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica junto à Receita Federal, né, e as baixas nos seus devidos órgãos, tá? E aí, pessoal, aqui dentro da pessoa jurídica, ficou dúvida fora a questão de estar correndo aí? Quem está levantando a mão aqui? O Paulo. Diga, Paulo. Vale ressaltar que para se fechar uma firma leva-se anos, né? Não é assim tão simples, né? Não. Pelo menos era. Não é assim, fechou e daqui a um mês ela não existe mais. Me disseram eu sempre ouvi dizer que é mais difícil fechar do que abrir. Não. Isso é mito, tá? A gente aqui no escritório fecha uma empresa numa semana, tá? A grande questão, Paulo, é que assim, quando fala assim, é muito mais caro encerrar do que abrir, é muito mais difícil encerrar do que abrir. Não é. É que assim, você constitui uma empresa. Ao constituir a empresa, você foi lá, fez todos os atos, beleza, a empresa passou a existir. Tá? Durante o exercício dessa empresa, você vai adquirir crédito, você vai circular bens, você vai faturar, você vai gerar imposto, e aí você passa a ter obrigações acessórias. Ocorre que muitos empresários, eles não atentam para, por exemplo, obrigações acessórias junto à prefeitura, junto ao Estado, junto à Receita Federal, né? Eles ficam devendo imposto. E aí, na hora que vai se encerrar a empresa, antigamente não se permitia na Receita Federal baixar uma empresa com débito. Hoje já pode. Tá? E aí, na hora que você vai encerrar a empresa, se você tiver obrigações acessórias, declarações não entregue, aí você tem que proceder todas essas obrigações, você tem que findar todas essas dívidas para poder encerrar. E aí, por isso da demora e por isso de ficar mais caro, porque muitas das vezes as pessoas abrem uma empresa, acontece muito com o MEI agora. O que acontece? O corretor de saúde, ele vai lá na sua porta e fala, não, vamos fazer pela pessoa jurídica, é mais barato. Eu abro o MEI aqui para você na hora. Abriu o MEI, jogou na tua mão. Você, bacana, né? O cara abriu, não precisei de contador, não precisei de ninguém. Estou com um convênio médico, barato. Beleza. Passa 10 anos, aí você não quer mais esse MEI, porque você não precisa mais do convênio médico. Aí você vai encerrar esse MEI. Passou 10 anos, você, na hora de encerrar esse mês, você se depara com 60 meses de declarações em aberto, recolhimento daquela taxa mensal que você nunca fez, porque não sabia que tinha que fazer, e aí você vai ter uma dor de cabeça do tamanho de um boi, tá? Se você levar a empresa certinho, redondinha, mês a mês, cara, uma semana você encerra ela. E hoje ainda a Receita Federal permite encerrar mesmo dando com débito lá. Claro que esses débitos vai para a pessoa física.
Aí você tá, a despersonificação da pessoa jurídica aí é por tua iniciativa, tá? Mas hoje até se permite baixar a empresa mesmo com débito na Receita Federal, tá? Então não tem, isso é mito que o pessoal fala, tá? Não tem, é rápido, hoje é muito menos burocrático. Antigamente, para se abrir uma empresa, levava-se 6 meses a um ano. Hoje não, hoje em 48 horas se abre uma empresa, né? Ainda tem dificuldades, né? Mas se abre, tá? E para encerrar, também, a partir do momento que o processo está tudo certinho, você dá a entrada na junta comercial, 48 horas já vem a baixa para você do CNPJ, tá? Diga, Anderson. Professor, e no caso, para o funcionário de uma empresa dessa, que nem se uma empresa dessa ele abrir como falência, né? Os bens tipo assim, do empresário, ele não eles não vão poder mexer. Em caso de um processo, a pessoa entrar com um processo contra a empresa. Certo. E qual que é a garantia que o funcionário vai ter nisso aí? Ela vai sair com a mão na frente, outra atrás? Não é assim. Primeiro é assim, se você está falando de falência, né, aí existe, vocês vão ter essa aula certamente de falência, que vai tratar desse assunto, inclusive. Mas existe na falência uma regra para pagamento da liquidação. Por isso que nós falamos aqui, ó, há pouco instante, que, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó, no artigo 51, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada, autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para fim de liquidação, até que essa se conclua. O que é subsistirá para fim de liquidação? Ela subsistirá, né, ainda que ela se encerre, tá, nos órgãos, tá, mas a justiça vai reconhecer ela como pessoa jurídica para fins de liquidação, para fim de pagamento dos salários devedor, para fim de tudo que ela, de fornecedor, de banco, do Estado. Tá? Se ela, hoje, como eu falei, deve para uma pessoa, para um estado, para a União, para um município, tá? E encerrou a empresa, todos esses débitos vai direto para a pessoa física, assim como numa questão trabalhista, tá? E é pior ainda, porque se o empresário ele for burro, e aí ele resolver fechar a empresa lá devendo o funcionário vai executar direto ele como pessoa física, vai direto nos bens dele, tá? Agora, quando você está falando de falência, falência tem um procedimento especial, tem uma lei específica, né, que trata da falência e da recuperação judicial, na qual essa empresa que está falida, tá? O seu conjunto, que é a chamada massa falida, que é o seu conjunto de bens, né? Ela vai ser ali naquele momento. Por isso que muitas pessoas, pessoal, às vezes vem aqui no escritório, está em situação de dificuldade e fala assim: eu queria entrar com falência. A primeira coisa que eu falo para a pessoa, já para tirar essa ideia da cabeça, né? Se você entrar com falência, teus bens ficam indisponíveis, beleza? Aí todo mundo desiste da falência. Por quê? Isso é um requisito da falência. Quando você pede falência, tanto toda a massa falida da empresa, né, que é todo o patrimônio da empresa, né, como os bens dos sócios, bem como os bens dos próprios administradores, naquele momento vai ficar tudo indisponível, tá? Porque a justiça vai verificar se não houve aí confusão patrimonial, se os sócios não se enriqueceram através da quebra da empresa, tá? Mas prioritariamente vai se pegar essa massa falida, ou antes vai se liquidar ela, né, que é vender, né, e pagar dentro de uma ordem proporcional aqueles credores, né? E a própria lei da falência traz essa ordem. Os trabalhadores são um dos primeiros, tá? Claro que proporcional. Se a empresa liquidou lá da massa falida dele 100 mil, tá? E ele tem 100 mil de pagar salário, não significa dizer que vai pagar todo o salário, tá? Mas proporcionalmente eles serão os primeiros, entendeu? Então, um percentual desse valor vai para os funcionários. E esse valor que foi para os funcionários vai dividir para todos aqueles que têm esse crédito, tá? Então, não é que vai sair com a mão na frente ou outra atrás. Tá? Se for advindo de uma lei de falência, de uma recuperação, tem regra dentro dessas leis. Tá? Se simplesmente o cara, fechei as portas porque não vou pagar mais ninguém, não. Aí ele vai sofrer a despersonificação como pessoa jurídica, e aí todos que tiver ação podem entrar direto contra ele, requerendo na justiça a penhora dos seus bens, tá?
Entendi, professor. E essa lei aí essa lei, ela sempre foi assim, da falência, ou ela Ah, mudou conforme o que o senhor falou que depois que entrou da lei do Bolsonaro para cá, para frente? a lei do Bolsonaro é a lei essa lei que eu citei aí, trazida pelo Bolsonaro e pela equipe econômica, da liberdade econômica, tá? Trouxe algumas influências na lei da falência. A lei da falência, ela já é uma lei relativamente nova, tá? Ela já foi uma lei, acho que, salvo engano, de 2005, já revestida, inclusive, ela traz muito da legislação da falência norte-americana, tá? Então, ela já é uma lei nova, tá? E agora, 2019 também, ela teve uma nova mudança aí com relação à liquidação da massa falida, então trouxe algumas alterações interessantes também, tá? Obrigado, Professor, professor. eu Diga, posso ter Bruno. empresas com razão social diferente? Desculpa, Bruno? Não, Paulo. Eu posso ter 2, 3 empresas, cada uma com uma razão social? Pode. Não tem nada que impeça. Você não pode ter duas firmas individual, você não pode ter duas Eireli, mas uma sociedade empresária não pode. Você pode ter uma Eireli, uma firma individual e uma sociedade. Não, eu digo assim, hoje eu abro um bar, amanhã eu abro uma lavanderia, no outro dia eu vou abrir um restaurante. São 3 Pode. coisas diferentes. Não tem nada que te impeça. Você precisa ver do ponto de vista tributário, tá? Os impedimentos tributários aí, com relação, se tiver tudo com o teu CPF, né? E aí tem regras, tem jogadas para escapar, mas aí precisa ver questão tributária aí, acerca do faturamento universal do grupo, tá? Porque aí vira grupo econômico. Mas não tem problema nenhum, você pode abrir quantas empresas você quiser no seu nome. Beleza? Quem quer falar? Bruno, Anderson. Professor, Oi. é o Bruno. E quando a empresa não abre falência, mas ela troca o nome e muda de localidade, e o oficial de justiça não consegue encontrar a empresa, o que acontece? A justiça, ela sempre atribui àquele interessado tá identificando a empresa, tá? Então, se você entrou com uma ação contra a empresa e o oficial de justiça não achou, você tem que buscar essa empresa, localizar essa empresa, e aí no processo você vai informar esse novo endereço para que a justiça a encontre, tá? Não pense você que você entrou com uma ação contra a empresa e a justiça vai sair procurando a empresa. Isso aí é você, através do seu advogado, que vai no processo estar informando a justiça. Entendi. E aí, a hora que achar essa empresa, faz-se a citação devida e as execuções, se for o caso. Entendi. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, para a gente encerrar esse dia de hoje. Ó, a razão de ser da pessoa jurídica está na necessidade ou conveniência de os indivíduos unirem esforços e utilizarem recursos coletivos para a realização de objetivos comuns, que transcendem as possibilidades individuais. Essa constatação motivou a organização de pessoas e bens, com o reconhecimento do direito. Esse reconhecimento jurídico atribui 1. Capacidade civil a cada indivíduo participante de um determinado grupo. B. Personalidade ao grupo distinta da de cada um dos seus membros. C. Direito natural distinto a cada um dos seus indivíduos de uma sociedade. D. Capacidade secundária a cada um dos integrantes de um grupo com personalidade civil derivada. E. Personalidade idêntica à dos indivíduos componente do seu grupo. O que vocês acham? Eu acho que a personalidade é o grupo distinta da de cada um de seus membros. Quem que falou? Mirella.
Mirela, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo. Exatamente, né, Mirela? Personalidade é o grupo distinta de cada um dos seus membros. Perfeito. 2. A principal característica das pessoas, espaço, é a de que atuam na vida jurídica com espaço diversa das dos indivíduos que as compõem, tá? Código Civil, artigo 50. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. E aí? A principal característica das pessoas Jurídicas. jurídicas é a de que atuam na vida jurídica com Personalidade. Com personalidade. Boa. Questão 3. Pode-se dizer que os requisitos para a constituição da pessoa jurídica são a igualdade, a legalidade e a liberdade. B. A licitude do objeto e a legalidade dos seus atos. C. A vontade humana e a boa-fé nas transações oriundas do seu objeto. D. A vontade humana criadora, a observância das condições legais e a licitude do seu objeto. E E. A legalidade e a licitude do objeto a ser comercializado. B. A D. B de bola. D de dado. D de dado. D de dado. Quem falou D de B de bola aí? D de dado. Chutou, O Paulo. chutou mal. Isso aí, é a D. 4. Sobre as pessoas jurídicas, assinale a alternativa incorreta. Tá? É essa aqui que eu discordo um pouquinho, vou explicar para vocês por quê, tá? São representadas por seus prepostos, possuem órgãos de administração de suas atividades sociais, são representadas por seus procuradores judiciais, são representadas por seus órgãos de administração, têm distinto o seu patrimônio dos seus instituidores. Qual que é a alternativa incorreta aqui para vocês? Por seus anos. Aê. Aê? Sim. Aê, quem mais tem a opção? Tem distinto ao seu. Quem tem? Eu acho que é aí. Quem acha também que é E? Eu, Lucilene. Lucilene. Alguém mais quer arriscar? Bom, então vamos lá. Pessoal, sobre as pessoas jurídicas, assinale a alternativa incorreta, tá? São representadas por seu preposto, é correto. Os prepostos podem representar a pessoa jurídica, principalmente hoje numa ação trabalhista, são representados por prepostos, ok? Então essa é correta. Correto. Possui órgãos de administração de sua atividade social, também correta, né? Toda pessoa jurídica possui órgão de administração da sua atividade social, ok? São representadas por seus órgãos de administração também, os seus órgãos de administração elas representam, tá? Tem distinto o seu patrimônio dos seus instituidores e são representadas por seus procuradores judiciais. Quem falou E, continua com E? São representadas por seus procuradores jurídicos. Nossa. Eu já sei. De novo. Essa C aí, mas eu ainda continuo na E. Assim, ó, a E é mais do que correta, para quem está falando que continua na E. Tem distinto o seu patrimônio dos seus instituidores. Sobre as pessoas jurídicas, não tem distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos seus instituidores? Nós não estudamos isso até agora? Professor. Então, isso aqui é correto. Tá certo. Essa questão, ela traz como errado a C. São representados por seus procuradores judiciais, tá? Eu discordo, porque hoje um procurador judicial, né, quando a empresa faz uma procuração para nós advogados, né, ad judice, tá? Eu também vou representar essa empresa, né? Então, não sei por que, por carga d'água, eles estão trazendo essa questão como errada, tá? De qualquer forma, essa atividade é do material da faculdade e ele traz como incorreta essa C, tá? E eu discordo Mas eu disso. pensei. Eu também discordo que eu pensei nessa parte. Eu discordo exatamente por isso, tá? Então, tecnicamente, todas são corretas?
Eu defendo que sim. Porque hoje um procurador judicial, ele representa a empresa ativa, passivamente, né, em audiência, ele representa a empresa. Então, não entendi essa questão, porque a faculdade trouxe como incorreta. Eu entendo como correta também, tá? Professor, Você deu a procuração hoje para o advogado faz tudo para você não mexe com nada praticamente. Ele representa a empresa em todas as esferas, né? professor, boa noite. Hum. Eu creio que, na verdade, a questão não é representação, é no caso de a pessoa representar, mas tem até um certo limite. Por exemplo, em audiência. Todas essas representações têm limite. Por exemplo, o preposto, ele vai para representar a empresa ali com carta de preposição, mas também é limitada, né? Sim, mas na questão de trabalhista, por exemplo, a pessoa, por mais que está lá representando, ela sempre liga para o setor responsável para ver se vai querer acordo, se não quer. Para você ver que esse preposto, exatamente, para você ver que esse preposto, ele tem essa representação limitada também, assim como os procuradores judiciais. Eu entendo a tua colocação, mas se a gente pensar dessa forma, os prepostos também deveria estar errado. E aí os órgãos administrativos, tudo bem, porque ela vai representar a empresa, os órgãos, a administração da sua atividade social também, porque é um órgão, é um corpo da empresa, tá? Mas tanto o preposto como os procuradores judiciais, eles têm essa representatividade limitada de acordo com os poderes que é dado, mas não deixa de representar as empresas quando ela tem esses poderes na mão. Professor, eu posso dar um exemplo da empresa que eu trabalho que eu acho que vai ficar bem representativo nisso aqui. Acho que as pessoas vão entender melhor. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que é uma empresa familiar. Eles são dois sócios, são dois irmãos, eles são os donos. Tá? Aí agora, com a pandemia, eles fizeram procurações para os filhos deles. Então, por exemplo, no caso dos dois ficarem doentes da Covid e não puderem estar representando a empresa, os filhos são procuradores e eles podem representar a empresa em todas as esferas. A única limitação que eles têm é de não vender a empresa. Mas então, isso porque está na procuração, está limitado, né? Exatamente. Essa é uma procuração pública, né? Cuidado para eles, né? Isso, a única limitação que eles têm é que eles não podem vender. Do resto, eles podem fazer tudo. Poderia dar o poder também para eles venderem, né? Hoje você pode, através de uma procuração, até mesmo abrir uma empresa, né? Sim, exato. É que a limitação tá dentro da procuração, exato. Valeu, Ellen, obrigado. Mas é isso, pessoal, é conflitante, tá? Então, o importante é vocês tenham entendido, tá? A questão, tá? Na sociedade em geral, civis ou comerciais, o objetivo é o lucro pelo exercício da atividade. Nas fundações, por exemplo, os fins podem ser religiosos, mas impreterivelmente o objetivo de qualquer sociedade deve ser A, B, C, D, E, qual que vocês escolhem? E, né? E. Ah. Isso aí, lícito. A questão 6, né? Para uma sociedade começa a existir, são necessários o ato constitutivo e o registro desse discorra sobre o ato constitutivo. 7, sem o registro do ato constitutivo, a pessoa jurídica será considerada irregular, mera associação ou sociedade de fato, como chamamos no nosso livro didático, como o novo Código Civil disciplina a questão, então ali é mais discursiva mesmo, tá? Na próxima aula a gente repassa essa aula, tá? Com mais calma, se alguém teve dificuldade aí de acompanhar. Peço desculpa se foi rápido, é porque eu acho que eu vim na cabeça que hoje só tinha meio período, e aí acabei querendo acelerar, tá? Mas se tiver dúvida na próxima aula, nós vamos estar sanando, tá bom? Tranquilo, professor. Obrigada. Tá bom, professor. Obrigado. Ok, professor. Obrigado. Pessoal, obrigado. Agora vamos tirar 10 na prova. É que esse conteúdo não está na prova, né? Mas para o próximo bimestre vai estar, com certeza. Ou para os trabalhos.
Pessoal, obrigado, tá? Boa semana para vocês. Obrigada, Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. O conteúdo da prova, professor, tá até qual unidade? Porque eu comecei semana passada, não sei se o senhor lembra de mim. E tô estudando as aulas anteriores aí.